Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios, e o nosso tema de hoje é linguagem inclusiva. Quais os problemas com isso? Meu caro, de formandes até pedir perdão por ter usado o termo denegrir, por ser dito ou acusado como um termo racista, isso é o que temos visto circular nos últimos dias aí nas redes sociais. Infelizmente, nós temos visto aí um ataque extremamente grosseiro que visa a desconstrução da língua portuguesa, e esse ataque, obviamente, parte de ativistas sociais, patrocinado e muito bem fomentado por alguns veículos importantes de comunicação em nosso país. Aparentemente parece algo inocente ou até mesmo sem sentido qualquer preocupação da nossa parte em ver essas coisas acontecendo com a língua portuguesa. Mas eu quero te falar que não se iluda, e nesse vídeo eu quero lhe mostrar os motivos do porquê você não pode se iludir com essa ideia de que não tem nada demais a mudar a língua portuguesa como tem sido feita. Nesse aspecto, George Orwell, em suas distopias, acertou quando disse que a linguagem pode ser usada como uma ferramenta de manipulação, seja como a nova língua de 1984 ou como os porcos mudando as interpretações das leis em A Revolução dos Bichos. A distorção do sentido das palavras mostra-se sim como um eficiente meio de conduzir e doutrinar as massas e os tolos. E esses tolos são manipulados através da linguagem para continuar sustentando um grupo de salafrários que ocupa o poder. O conceito é pouco conhecido, mas o conceito janela de Overton, criado pelo americano Joseph Overton, pesquisador de políticas públicas nos Estados Unidos, tem uma explicação muito interessante em que ele diz que diversos atores sociais podem escolher não apenas o que as pessoas pensam, mas também como elas pensam. Ou seja, a janela de Overton nos prova que é possível mudar a aceitação das pessoas. É possível sim manipular a opinião pública. E nesse sentido nós temos visto muitos veículos de comunicação, principalmente de importantes jornais e também artistas, manipulando a opinião pública para aceitar hoje aquilo que ontem era inaceitável em nossa sociedade. Essa janela de Overton é deslocada, segundo Joseph Overton, principalmente por políticos, influenciadores, youtubers, professores, instagramers. Interessante é que, ainda segundo essa teoria da janela de Overton, se não for possível mudar a concepção dos pais, as escolas então tornam-se o alvo, pavimentando assim um caminho para que a próxima geração tenha um pensamento completamente diferente sobre a atual geração sobre determinado assunto. E eu lhe digo que isso não é novidade alguma, porque um marxista no passado, há uns 40, 50 ou 60 anos atrás, disse que não tomem os quartéis, tomem as escolas e universidades. Não ataquem os blindados, ataquem as ideias. No que diz respeito aos ataques absurdos aí que a língua portuguesa vem sofrendo por parte de ativistas sociais, é que os erros e linguagem inexistente, como a tal linguagem neutra ou linguagem inclusivista, preconceito linguística, língua portuguesa sexista, isso começa a ser discutido de uma forma muito mais enfática. Então, o que era impensável, ou seja, aceitar alunos que conjugam, né, nas escolas do nosso país, sejam escolas públicas ou escolas privadas, sejam em universidades federais ou universidades privadas, alunos que conjuguem verbos errados, que ignoram a concordância verbal, a concordância nominal, passou da discussão para aceitação. Então, as percepções negativas sobre esse assunto deixaram de ser vistas simplesmente como algo negativo. Então, com o apoio da mídia, começa-se a ver algo como aceitável aquilo que antes não era. Então, destruir a língua portuguesa com tolices ideológicas, eu lhe digo, infelizmente, se tornou algo sensato em nossa nação. Então, hoje nós temos visto a tal linguagem neutra sendo popularizada em propagandas, em filmes, em novelas e demais meios de entretenimento. Temos visto artistas aí apoiando e tornando esse fenômeno mais presente, principalmente no imaginário
imaginário popular. E sim, nós já temos convivido com até mesmo com a politização dessa destruição da língua portuguesa. Já temos visto aí leis, né, que regulamentam os erros de português, leis que já defendem uma linguagem inclusiva, uma linguagem neutra. Por isso eu quero lhe falar nesse vídeo, sem medo algum, nós precisamos ver as mudanças na língua portuguesa que muitos vêm defendendo e expondo na mídia como algo extremamente planejado. Essas mudanças têm como objetivo limitar a compreensão, dificultar o nosso raciocínio e impedir, eu lhe digo, qualquer tipo de reação a uma possível manutenção de poder, a um possível totalitarismo. Além disso, eu lhe digo que, infelizmente, essas distorções da língua portuguesa servem para estabelecer um novo conjunto de valores que vai, de certa forma, originar uma nova civilização, uma civilização entre aspas, né, em que todos nós seremos iguais. Nessa nova civilização, o que parece, falar errado será o certo. E eu lhe vou além, isso porque existe na ideia de que nessa nova civilização não haverá o tal preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É uma ideologia estúpida aplicada à gramática normativa e inclui a perspectiva de que não se deve corrigir as crianças que falam errado em sala de aula, porque isso seria um preconceito contra aqueles que não têm o domínio sobre a língua portuguesa. Por exemplo, aqui em casa, a minha filha está no processo de alfabetização. A minha filha, ela ainda conjuga os verbos errados, ainda não aprendeu a ler corretamente, está caminhando nesse processo de aprendizado. Então, quando eu escuto a minha filha conjugando um verbo errado, a minha filha, por exemplo, fala papai, em vez de falar papai, eu já fiz, né, ou papai, eu farei, ela fala papai, já fiz-o. Né? Papai, eu consegui. Ela não fala eu consegui, ela fala papai, eu consegue. Né? Então você tem que corrigi-la. Não, minha filha, eu consegui, eu terminei. Em vez dela falar eu terminei, você corrige dizendo eu terminei. Só que o que vão dizer? Que olha, não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está, de certa forma, oprimindo a pessoa que sabe menos o português que você. Então, em suma, é uma forma de limitar o uso correto da gramática. E para aqueles que defendem essa insanidade, você, de certa forma, você não pode afirmar que existem formas corretas e formas erradas de falar. Por quê? Porque você perdeu a norma. Tudo é aceitável. E infelizmente mesmo, os professores, né, e aqui, lógico, não são todos os professores, mas alguns professores que deveriam dar aos alunos, né, o acesso ao ensino da norma padrão culta da língua portuguesa, que permite uma melhor organização do pensamento, uma melhor organização da comunicação, ajuda na produção literária, são em grande parte os primeiros a levar muitos alunos a seguirem nesses erros, nessas tolices gramaticais. Qualquer professor, qualquer pessoa livre das influências ideológicas enxergará que educar é corrigir. Corrigir uma pessoa que fala, uma pessoa que escreve errado, é um ato de amor, é um ato de preocupação do professor e não um preconceito. Meu querido, olha que insanidade, em vez de puxarmos o nível para cima, ou seja, aqueles que não falam corretamente, levá-los a falar corretamente, não. Nós rebaixamos todo mundo ao nível de falar todo mundo errado. Além disso, como disse Alexandre Costa, corretamente argumentou em um dos seus livros, que estamos presenciando hoje uma transformação não apenas da forma e do conteúdo da linguagem, mas também da sua função. Olha, palavras que antes funcionavam como definições objetivas para que um sujeito pudesse se referir a um objeto, estão cada vez mais vazias de significado. O resultado disso é um distanciamento entre aquilo que é real e aquilo que é descritivo. Ou seja, as pessoas estão diminuindo a sua compreensão correta
da realidade. E essa subjetividade diante da realidade só interessa a quem não quer que suas ideias e seus atos venham à luz. Confundir a linguagem, manipular a população através da distorção da linguagem, esvaziando palavras de seu significado, mudando o significado de palavras, só interessa àqueles que não querem que os seus planos saiam da escuridão e sejam examinadas e escrutinadas de forma correta. Infelizmente, temos caminhado para a destruição em nosso país daquilo que forma a nossa história como povo, que é a língua portuguesa. E essa destruição tem como resultado uma massa de ignorantes incapazes de ler um bom livro ou de manter uma boa conversa compreensível, uma conversa que edifica, uma conversa que traz enlevo pessoal e intelectual para você. Meu caro, infelizmente, estão vulgarizando a língua portuguesa e estão aplaudindo em rede nacional, através dos maiores meios de comunicação desse país, estão aplaudindo quem escreve errado o português, quem fala errado o português. Estão literalmente mudando os sentidos das palavras e diminuindo o nosso vocabulário, que nos ajuda a melhor compreender a nossa realidade. Então, aquilo que eu disse no início desse vídeo, uma simples fala de uma repórter da Globo News, usando o termo denegrir, é motivo do seu colega, né, de jornal interromper e exortá-la, dizendo: olha, eu vou abrir um espaço para que você possa pedir desculpas porque você usou um termo racista. Denegrir um termo racista. Meu querido, denegrir não tem qualquer conotação racista. Essa palavra, em sua origem latina, não tem qualquer associação à cor da pele. Então, infelizmente, temos visto um totalitarismo, principalmente por parte daqueles que se julgam tolerantes. Totalitarismo porque estão forçando mudanças na maneira como as pessoas falam, como as pessoas interpretam a realidade, como as pessoas dão nome as coisas. Não se trata de um processo natural de desenvolvimento e progresso na língua, como acontece em todas as línguas, em todos os idiomas. Então, o que nós temos visto com todas essas aberrações linguísticas é uma tentativa de emburrecer a população, conseguindo assim a maior facilidade em manipulá-la. Então, uma população sem conhecimento da língua, sem um domínio básico do seu idioma, tem pouca, na verdade, tem nenhuma articulação do pensamento e pouca flexibilidade intelectual. Em suma, sem o conhecimento e domínio da língua geral, os outros aprendizados também ficam defasados. Por isso, como cristão, você que está me ouvindo, você que é cristão, atente bem a isso, como cristão, nunca foi tão necessário termos a mente de Cristo. Entenda que a nossa fé cristã é uma fé proposicional. É uma fé que necessita de estudo sério das Escrituras. Para o cristão, dominar a língua materna é importante para ter acesso não apenas à leitura, mas uma real compreensão da Bíblia e da realidade que o cerca. Além disso, através do estudo das Escrituras, o cristão tem a sua vida conduzida e dirigida. Através do estudo das Escrituras, o cristão passa não apenas a conhecer e amar mais a Cristo dia após dia, mas também a não ser levado, a não ser manipulado por distorções midiáticas e culturais que tentam transformar o errado em certo e o certo em errado. Logo, para nós cristãos, defender o uso correto da língua portuguesa não é preciosismo, mas é uma questão espiritual. Não é só nosso dever como cidadão brasileiro zelar pela nossa história, zelar pela nossa cultura, envolvidas diretamente com a nossa língua materna, com a nossa língua portuguesa, mas também como cristãos. Saber que uma melhor compreensão da nossa língua materna nos ajuda a uma melhor leitura e compreensão não apenas da Bíblia, mas também da realidade em que estamos inseridos.